Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia, desta sexta-feira, é de Marcos 6, de 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: Ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou? Herodes tinha mandado prender João e colocar-o acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher de teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e a seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vos pedi? O que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu e degolou-o na prisão. Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ele a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho desse dia começa nos apresentando da fama de Jesus que chega até Herodes. E Herodes começa a indagar: como pode ser João Batista? Ele ressuscitou dos mortos? E aí o Evangelho nos fala de toda a trajetória da morte de João Batista. Mas o destaque desse Evangelho desse dia que eu te convido a meditar é a coragem do profeta, a coragem daquele que tem conhecimento da palavra e proclamar o que é errado, denunciar e chamar a atenção daquilo que é errado, ainda que sob ameaça, ainda que nessa situação de martírio, de ser preso, depois de ser degolado, e ainda assim João Batista não abre mão de dizer a Herodes que ele estava errado, de tentá-lo chamar à razão. O Evangelho vem nos apresentar isso nesse dia. Possamos pedir isso ao Espírito Santo, que Ele nos encoraje a perseverarmos no amor e na firmeza da fé, na firmeza para fazermos o que é correto.
A fama de Jesus, ele começa a incomodar os poderosos, porque sua ação faz desmoronar os seus castelos, sua ação faz desmoronar as mentiras. A ação de Jesus faz com que profetas como João Batista se incomodem e chamem a atenção para os erros. Mas o Evangelho também nos fala muito mais. Nos fala dessa situação do pecado que vai se seguindo com rastro de morte do inocente, que vai distorcendo os valores familiares e vai sendo exemplo, conduzindo os outros também a pecar. Uma família é desfeita, como nós vemos nesse Evangelho, e a que é constituída em cima disso não é apenas só um pecado, mas vamos percebendo que outros valores vão sendo distorcidos. A filha vai sendo ensinada dessa forma, a tal ponto de pedir a cabeça desse homem inocente. Valores aí vão se formando que não são os valores de Jesus, não são os valores do Evangelho. Então hoje o Evangelho desse dia vem nos chamar à razão, que nós precisamos ser razão. Aqui era só emoção? Não. Aqui nós vemos outros valores, além da emoção. Os valores de poder, os valores da ganância. Mas nós conseguimos também ver dentro do Evangelho esses valores na mãe, na filha, que vai indagar a mãe o que ela pede e a mãe ensina. Mas também nesse homem que fica sentido, triste, quando ele percebe o que fez, porque se deixou levar pelo momento, pela emoção, mas ele não tem a coragem de voltar atrás, porque está diante de convidados oficiais, cidadãos importantes. Então ele não quer retirar a sua palavra. E aí o Evangelho nos convida também a termos essa razão para isso também. Para sabermos o que vamos falar e o que vamos prometer. Mas o Evangelho também nos convida a estarmos atentos às situações e às investidas, para não nos deixarmos envolver, a tal ponto de terminarmos assim, dessa forma, com o sangue de um inocente na mão. Então que o Espírito Santo nos convide nesse dia, nos movimente nesse dia, para sabermos que nós somos emoção e espírito, mas nós somos razão. E que tudo precisa estar em equilíbrio. Mas que o Espírito Santo também nos conduza para exercitarmos, para pormos em prática os valores de Jesus, os valores do Evangelho. Para que isso seja a nossa base, o nosso sustento, isso seja a nossa referência para nossas escolhas. Não nos deixemos levar pelas nossas emoções. Precisamos e devemos também ser razão. Que o Espírito Santo nos conduza nesse dia para isso. Para estarmos firmes e sabermos a quem nós servimos e quais valores devemos ter. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.